Bom, boa noite para todo mundo. Então a gente está começando o nosso 16º Hangout com um estudante aqui da Faculdade de Medicina da USP, né, com uma história motivadora, que inspira e que ajuda, né, muita gente. Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Ellen Ramalho. Ela é do terceiro ano aqui da faculdade, né, tá na minha turma. É um prazer conversar com ela. A gente mora na mesma casa. Então, hoje, Ellen, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar falando com a gente. Imagina, eu que agradeço, Gabi. É um verdadeiro prazer para a gente conversar com você. E, bom, então, vamos começar. Eu queria saber, Ellen, um pouquinho da sua história, né? Quem é você, Ellen? Então, é difícil falar, né? Mas eu comecei com a história de medicina muito cedo ainda, quando criança mesmo, lá para 6 anos de idade. E era uma brincadeira inicialmente, né? Mas foi uma história que foi alimentada pelos meus pais, eles gostavam muito da ideia e aquilo foi crescendo dentro de mim. Então, eu sempre fui muito boa aluna na escola, sempre gostei bastante de estudar. E meus pais sempre me incentivaram muito. Então, a medicina, o porquê medicina começa a partir daí. E também pelo meu gosto por ciências, por biologia e física, né? Essas matérias que mais me chamavam a atenção, a curiosidade pelo corpo humano, e, enfim, medicina começou a partir daí. E só que sempre houve muito empecilho, né, para alunos de escola pública, de pais pobres, é sempre muito difícil alimentar um sonho como esse. A gente sempre escuta falar que é uma carreira para pessoas ricas, pessoas que Uhum. estudam em boas escolas. Então, era uma coisa assim, eu falava, não, eu posso também, eu vou estudar e eu vou conseguir, mas depois de um tempo, quando a gente vai terminando o ensino médio, e percebendo que não era assim tão simples, só querer, né? Não é só querer e só estudar na escola. Ser boa aluna na escola pública não era nem 1% suficiente, tinha que ir muito mais longe, né? A minha escola, a gente tinha pouca informação sobre vestibular, sobre universidade pública, para não dizer nenhuma. Então, foi muito, muito difícil mesmo. Quando eu me deparei com o vestibular, foi uma surpresa, assim, falei, eu não fazia ideia, eu não tinha Uhum. noção de que eu tinha que fazer vestibular para entrar numa universidade pública. Então, quando eu comecei o terceiro ano, que eu me deparei com isso, meu pai falou, eu conversei com meu pai, ele falou, não, a gente vai fazer um cursinho. Ele já tinha conversado com alguns conhecidos dele, e ele falou, vamos fazer um cursinho e você vai conseguir. Eu falei, tá bom. Aí foi aí que começou a saga, né? Vamos procurar um cursinho, e aí a gente percebeu que o valor também era muito, muito aquém do que a gente estava imaginando, mas, ok, vamos tentar pagar. E aí foi o primeiro ano de cursinho junto com a escola, foi um desastre, porque não dava nem para fazer escola, nem para fazer cursinho, era muito sono, eu estudava, sempre estudei muito longe de casa, né? Eu levantava às 4h15 da manhã, aí ia para o colégio para entrar às 7, saía do colégio 12h50, às 2 horas começava as aulas no cursinho, e eu estava morrendo de sono no cursinho. Dormia as 2 primeiras aulas, às 3 eu ficava viajando, pensando em ir para casa, morrendo de fome. Enfim, não foi um ano muito proveitoso. O resultado disso foi no fim do ano. Vestibular, meu primeiro vestibular, fiz 34 pontos. Falei, medicina não é para mim. Aí, enfim, e com isso tudo, né, além de tudo isso, as coisas começaram a ficar bem difíceis em casa. Foi um ano difícil e meu pai foi demitido nesse ano. Seu pai trabalhava com o que, Ellen? Desculpa te Meu interromper. pai, ele trabalhava nos Correios, ele era motorista, carregava malote. E minha mãe era empregada doméstica até hoje, né? E meu pai foi mandado embora naquela época. E para a gente conseguir pagar as dívidas de casa, que não eram poucas, ele e minha mãe concordaram, entre aspas, em vender o apartamento que a gente tinha. E a gente foi morar um tempo de favor na casa da minha avó, até as coisas meio que se restabelecerem. Isso não, acabou não acontecendo.
E, enfim, a gente foi para casa de um tio meu, uma casa que ele não queria morar porque era extremamente, era difícil de morar porque era um lugar que não tinha água instalada, não tinha energia elétrica, não tinha meios de transporte disponíveis, de transporte público, a gente não tinha carro também. Então era um lugar que, e assim, coberto por mata e barro, e era horrível, não dava para morar lá. Mas era o lugar que a gente tinha para ir, então fomos para lá nessa época. E meu pai deu uma organizada nas coisas, a gente foi para lá, só que ele acabou entrando em depressão nessa época, ele e minha mãe também. E aí as coisas começaram a ficar difíceis, né? Eu tava lá no meu segundo ano de cursinho, a família cobrando, achando que aquilo era maluquice, por que eu não ia trabalhar como todas as minhas primas foram, para ajudar meus pais em casa, né? Por que eu estava alimentando esse sonho? Alguns tios até sugeriram de eu, de repente, começar a trabalhar, fazer uma outra faculdade, depois que terminar essa faculdade, eu pagava a faculdade de medicina para realizar esse sonho, né? Mas assim, depois que a gente entra no cursinho, a gente percebe que medicina não é assim, você paga para depois fazer, a gente sabe que é extremamente caro, é muito difícil. E assim, a gente tem um sonho de entrar numa universidade pública, né? Eu alimentei esse sonho dentro de mim depois que eu entrei no cursinho. E aí você também conhece, ganha um pouco de experiência, né? Você vê pessoas passando, enfim, aquilo fica mais real para você. E eu falei, não, eu vou atrás, né? Foi difícil para mim também, porque ver meus pais naquela situação não era nada agradável para mim. Eu ficava, nossa, várias vezes eu chorava muito no cursinho, porque era muito triste para mim estar ali e lembrar da situação que eu estava passando em casa, né? Mas assim, a gente tem, faz amigos no cursinho, as pessoas dão muita força pra gente, e, sei lá, Deus também dá muita força, as coisas foram seguindo bem. E aí eu terminei meu segundo ano de cursinho, não deu para passar ainda, estava lá por 50, alguma coisa. Gente, fiz mais um ano de cursinho com toda dificuldade, falei, é o meu último ano. Se não der para medicina, não dá para, vou prestar outra coisa. E prestei, cheguei a prestar engenharia, passei em engenharia na Unesp, aí, enfim, não tive coragem de ir. Prestei biomedicina também, tinha passado, não fui. E conversei com meu pai, chorei muito naquele dia para desistir também dos outros cursos que eu passava, era bem difícil. Eu conversei com meu pai, ele sempre foi muito, sempre me apoiou muito mesmo, tanto ele quanto minha mãe, me apoiavam muito, eles falavam, não é seu sonho, é o nosso sonho também, vamos trabalhar por isso. E aí, assim, eu senti que aquilo era uma coisa que não era uma coisa que só me motivava a estudar, era uma coisa que motivava meus pais a saírem daquele estado de potência, sabe? De dificuldade para conseguir emprego, os dois, aquela dificuldade porque a gente tinha perdido a casa, o apartamento, meus pais tinham sido mandados embora. Então, eu sentia que eu querer medicina e eu querer estudar era uma coisa que influenciava eles a ir atrás das coisas para eles também, para poder me ajudar. Então, era uma coisa que me motivava também. Aí eu terminei o terceiro ano de cursinho, consegui passar, e aí eu tinha prestado biomedicina na Unifesp. Eu falei, para ficar para sempre no cursinho, né? Vamos, se não for medicina agora, vai outra coisa. Aí passei em biomedicina na Unifesp, fiz matrícula, e, enfim, fui pro trote, a primeira semana de recepção, participei de tudo. Mas, assim, eu falei, vamos prestar uma prova de bolsa, né? Quem sabe? 100%. Nessa época eu tinha ido para a segunda fase da Unicamp, para medicina, e o Etapa tinha dado oportunidade para gente, para alunos que tinham ido para a segunda fase, concorrer a uma bolsa integral. E aí eu fui participar dessa bolsa, desse concurso de bolsa, acabei conseguindo a bolsa integral, larguei a biomedicina na Unifesp e fui de novo fazer cursinho. E aí, esse ano foi um ano muito bom, porque meu pai conseguiu um emprego um pouco melhor, ele estava trabalhando como motorista de aquelas vans de escola, né? E minha mãe já tinha voltado a trabalhar também, a gente ainda estava morando na casa do meu tio, mas as coisas estavam melhorando. E aí eu até esqueci de falar, né? Nessa mesma época antes, a gente ganhou duas pessoas novas na família. Ganhei duas irmãzinhas, que também eram assim, eram pontos de dificuldades,
Mas eram coisas assim que é muito bom você ter uma criança em casa quando está com dificuldade. Elas são coisas assim que alegram, elas não entendem o que está acontecendo, então é maravilhoso, é muito bom ter criança em casa. Então trouxe dificuldades para a gente também, trouxe alegria também. Bom, e enfim, fui para etapa, as coisas começaram a melhorar. Conheci meu namorado, que passou aqui também comigo. E, enfim, foi um ano muito melhor. Eu cresci muito, porque os 3 anos anteriores eu tinha feito cursinho, tinha feito o mesmo cursinho, né? E essa mudança de cursinho foi muito boa para mim. Eu cresci, eu vi que, tipo, eu me senti um pouco dependente do cursinho anterior, sabe? Tava maçante, os professores falavam sempre a mesma coisa, eu ficava um pouco desmotivada. Então, a mudança, por mais assim, os assuntos eram os mesmos, mas a maneira como os professores falavam era diferente, aquilo me fazia pensar mais, fazia raciocinar mais, então foi maravilhoso para mim. Então, foi um ano assim, foi um ano renovador, fiz novas amizades e foi fantástico, adorei. E aí o resultado veio no final do ano, acabei indo pela primeira vez para a segunda fase da FUVEST, e relativamente bem, mas não foi suficiente para passar. Acabei passando numa universidade, na Universidade de Ribeirão Preto, particular, mas não era viável ir para lá, né? Sustentar fora também ia ser difícil, pagar os livros, né? Bom, então a gente acabei não indo para lá. E resolvi voltar pro cursinho mais uma vez, já estava tão perto indo para a segunda fase, falei, vamos lá, né? 5º ano de cursinho, bora. Aí fui procurar bolsa, atrás de bolsa, queria bolsa integral de novo de todo jeito. Não queria pagar, não podia pagar, não podia pedir para meus pais pagar de novo. E aí corri, mas não consegui. O máximo que eu consegui foi voltar para o cursinho que eu estava antes, que era o cursinho objetivo. Voltei para lá com uma bolsa meio maluca. Eu fazia o curso da especial de medicina de manhã, mas com a bolsa da noite. Então eu pagava 310 lá para fazer o cursinho especial, que era lá R$ 900. Aí, enfim, ficou mais tranquilo para fazer o cursinho. Fiz o cursinho, acabou sendo um ano um pouquinho complicado, porque minha avó faleceu nesse ano, minha mãe ficou um pouco abalada, mas são coisas assim que são ruins, mas eu acho que acabou fazendo com que eu olhasse para minha mãe com outros olhos, acabei dando mais atenção para ela, aprendi a lidar melhor com a minha mãe, com a minha família. E, enfim, eu percebi que não só eu precisava de ajuda, né, para passar pelas pressões que a gente tem durante o vestibular e tal, mas minha mãe também precisava, minha família também precisava, então acho que eu cresci muito nesse ano. E, enfim, no fim desse ano veio a aprovação, passei aqui na USP, passei junto com meu namorado, foi fantástico, era uma coisa que ninguém acreditava, como que os dois podiam passar junto, mas a gente conseguiu. Passamos juntos, fiz cursinho no Objetivo até setembro, depois de setembro as coisas estavam difíceis para pagar, falou, vamos largar, abandonamos o cursinho, fomos para casa, ficamos estudando em casa. E aí em novembro, quando começou a revisão, aí a gente foi procurar, tipo, cursinho só para fazer revisão. Aí a gente foi pro ângulo, fizemos revisão lá, 2 meses de revisão. Enfim, deu tudo certo, com todos os tropeços deu certo. E foi isso, aí a gente passou aqui, foi essa trajetória. Certo, Ellen. Então, assim, teve muitos percalços, né, no caminho. Uhum. E, e como que era, assim, para você, no final do ano que você não passava, que você pensava, né? Assim, eu vou tentar de novo, não vou fazer engenharia, não vou fazer biomedicina. E como que era o seu raciocínio, o seu pensamento nesse momento, sabe? Você se planejava para o ano seguinte? Você pensava em novas estratégias? Como que era? Então, é meio maluco, né? É bem difícil tomar essa decisão, porque, nem você falou, como eu tinha contado para vocês, passei em biomedicina, passei em engenharia civil, e eram cursos muito legais mesmo, cursos que eu admirava muito e até tinha uma pontinha, assim, de curiosidade, pensei em fazer. Mas, assim, eu acho que quando você trabalha muito em cima de um objetivo, você abandonar aquilo acaba sendo mais difícil do que você ir atrás, abandonar uma segunda opção, que seria o curso pelo qual eu tinha prestado. E aí, o meu raciocínio era,
analisar a minha evolução, né? Eu tinha feito 34 pontos no meu primeiro ano, e nesse primeiro ano eu tinha prestado para obstetrícia na USP. Eu tinha passado, com os bônus eu fiz tipo a 36, alguma coisa assim. Tinha passado, mas assim, você tinha um sonho atrás, sabe? Tinha uma vontade maior. Então eu voltei, falei, vou estudar mais. Eu sabia que eu conseguiria melhorar, né? Eu não sabia quanto, mas eu poderia melhorar. Então eu fui atrás disso. Foi um ano muito engraçado, porque eu praticamente estudei só matemática e física no cursinho, estudava biologia no ônibus, história no ônibus, fazendo os exercícios, mas não sentar para estudar era só matemática e física, porque eu não sabia nada. Então, meu raciocínio era assim: eu estou evoluindo, se eu estou evoluindo, eu vou chegar lá, eu só não posso demorar muito. Pudesse ter demorado, eu não posso demorar muito, mas eu estou evoluindo, eu tô indo para frente. Então, era esse o meu raciocínio: dá para tentar mais um pouco. E foi isso, eu fiz 56, se não me engano, no segundo ano, depois eu fui para 69, e foi aumentando. Eu falei, eu tô perto, uma hora eu vou conseguir. Certo. E sem E contar também, que é muito, muito importante, eu tinha muito apoio em casa. Meu pai, por mais que eu chegava assim com medo de pedir para ele, pai, eu posso fazer mesmo de cursinho. Eu chegava com medo de falar, mas ele era grosso, assim, meu pai, ele é nervoso, né? Então ele brigava comigo, você tá evoluindo, você tá crescendo. Eu falei, não, pai, eu tô aprendendo, eu tô me dedicando. Então, por mais que ele falava às vezes grosso comigo, minha mãe era um pouquinho mais, ela era mais carinhosa, ela vinha com cuidado. Às vezes eu chorava muito por não ter passado. Na hora de você contar os pontos, dá uma dor no coração, que você vê que você parou lá nos 60. Você fala, ai meu Deus, não foi dessa vez. Mas, assim, eu acho que eu tive muito apoio da minha mãe e do meu pai, principalmente. Foi muito, muito apoio mesmo. Então, acho que eles foram a peça-chave. Depois eu ver o que eu estava crescendo, isso foi isso que me fez seguir para frente. certo. E assim, como que você estudava? Eu sei que 5 anos, né? Você deve ter mudado muito de estratégia, mas é, no último ano, nos últimos anos, assim, nos últimos 2 anos, por exemplo, quais foram as suas estratégias de estudo em casa? Assim, você dedicava quanto tempo? Porque tem muita gente que fez o mesmo cursinho que você, né? O Etapa, o Objetivo. Tem muita gente que faz esses cursinhos. E assim, mais ou menos em termos de horário, sabe? Se você tinha aula à tarde, como que você se organizava em termos de horário de estudo? Então, acho que organização para área de estudo é difícil porque depende muito do cursinho que você faz, né? Mesmo eu falando de como eu fazia quando eu estudei lá, é diferente porque os cursinhos já mudaram hoje. Hoje eles trabalham com muito mais aulas do que na minha época. Tanto que quando eu comecei o Etapa, tinha um curso que era medicina total, que aí você tinha aula 3 vezes por semana de tarde, até, se não me engano, até às 6 da tarde. E você tinha 2 dias que você não tinha aula à tarde. E aí, assim, da aula das 7 da manhã até às 6 da tarde. Para mim foi impraticável aquilo. Eu não conseguia dar conta dos exercícios. Os exercícios que a gente fazia nessas aulas eram mais difíceis. Eu precisava de mais estudo para fazer aqueles exercícios. Então, eu abandonei esse curso, fiquei com as aulas só de manhã, mesmo sendo bolsa integral, falei, não quero, prefiro ter as aulas só de manhã e ter meu tempo para estudar, para me organizar. E o meu raciocínio para me organizar para estudar é simulado. Eu fazia simulado, eu via onde eu estava errando mais e onde eu tinha. E você percebe, simulado ele é uma foto do que você sabe e do que você não sabe. Por mais que você acerte alguma coisa, se você olhar o simulado com carinho, você vai ver que aquilo você acertou por chute, então você precisa estudar aquilo direito. E aí aqueles gráficos que eles fazem, assim, você está estudando bem, você foi muito bem nisso, muito bem naquilo, e você vai muito mal naquilo, você vai olhando a sua evolução, aquilo é um norte muito bom para você guiar os seus estudos, né? Então, eu inicialmente, quando eu comecei a estudar, eu estudava muita matemática, e eu vi assim que o resultado não era muito bom. Por mais que eu estudava muito matemática, na hora de fazer o simulado, matemática levava muito tempo. Então, você tem que olhar aquele gráfico com um pouco de. Você tem que ser crítico para aquilo, né? Porque às vezes não é uma matéria que você é ruim, mas é uma matéria que você precisa saber fazer rápido. Então, eu acho que para eu me organizar para estudar, era com base nos simulados, porque eu precisava ir bem na prova, precisava de uma pontuação na prova. E eu olhava para o simulado e falava, por que eu não consegui essa pontuação? Então, matemática é porque eu preciso saber fazer rápido. Então, eu pegava a matemática, eu tinha um tempo determinado para fazer tantos exercícios, porque na prova eu tinha que fazer aquilo rápido, eu não podia demorar 2 horas para fazer matemática na prova. Então, história era uma coisa que eu tinha que ler, fazer rascunhos,
fazer esqueminhas, ficar lendo a apostila de resumo, porque eu esquecia muitos dados específicos na hora de fazer a prova. E aí você vai percebendo depois de um tempo que os exercícios, assim, por mais que eles mudam um pouquinho, eles vão cobrar mais ou menos a mesma coisa. Você tem que saber coisas tópicos que precisa saber. Então, eu estudava história mais ou menos desse jeito. E a matéria foi mais ou menos assim. Eu olhava na prova o que eu precisava saber e ia estudar com base naquilo. Para a segunda fase, quando eu estava já no meu último ano, a minha técnica de estudo era fazer assim o máximo de provas que eu pudesse. Era escrever muito, fazer todas as provas, fazer o máximo de exercícios possíveis que eu conseguia para não deixar escapar nada, porque é muito conteúdo e a possibilidade de você esquecer qualquer coisa ali na hora, de dar um branco, é muito grande, porque a gente fica nervoso na hora da prova. Então, Sim. é muito fácil esquecer alguma coisa. Então, eu repassava e fazia o máximo de exercício, porque na hora de fazer exercício, se eu não soubesse, é ali que eu ia perceber, eu não sei isso. Aí eu voltava na matéria, dava uma lidinha e resolvia aquele problema. Agora, se você ficar só lendo, só lendo, só lendo, só lendo, você não sabe filtrar o que é importante daqui. Então, assim, eu acho que olhar para o exercício e depois vir para a leitura era uma coisa, tipo, ver o que você precisa melhorar. Aí você vem para a leitura, eu acho que era, pelo menos para mim, funcionou nos 2 últimos anos. Eu acho que foi onde eu acertei. Eu acho que no começo ficar ali, eu queria ficar mestra, precisava saber tudo de matemática. Eu ficava lá enlouquecida com física, matemática, e não era tudo que eu precisava saber, era o que eles cobravam. Então, acho que olhar para o simulado e ver onde você precisa melhorar foi o que me fez crescer mais. Certo. E então, assim, é muito legal, né, a dica, assim, porque sempre tem alguém que se identifica, a pessoa tem os horários parecidos, né, então o pessoal costuma gostar bastante de quando tem essas dicas, assim, essas experiências. E, bom, então, uma pergunta, assim, com relação ao seu crescimento, qual foi o ano que você percebeu que você teve o maior crescimento em termos de pontuação, né, da FUVEST, assim, que você falou, nossa, aqui teve um aumento muito grande. E ao que você acha que esse crescimento maior se deveu? O meu maior crescimento, ele foi na prova que eu fiz depois de 3 anos de cursinho. E, assim, é que foi, na verdade, o meu crescimento foi bem gradual, né? Eu fiz 34 no primeiro ano, 56, depois eu fiz 59, não, 63, depois 69. Então foram meio que casadinhos. O meu maior crescimento, se você olhar na pontuação, foi do primeiro ano para o segundo. Então, eu acho que o que mudou foi que eu tive tempo para estudar, porque o meu primeiro ano eu estava fazendo junto com o colégio, então eu não estudava nada, eu dormia muito, tinha muito sono. Para dar conta das coisas do colégio, dar conta do cursinho, para mim era impossível, não conseguia. Então, eu acho que foi o ano que eu mais cresci assim em termos de pontuação. Mas eu acho que de experiência com prova foi realmente foi do terceiro, no final do terceiro ano, no final do quarto ano. No final do quarto ano foi porque eu mudei de cursinho, eu me sentia segura, sabe? Porque os professores me perguntavam coisas de uma maneira diferente e eu sabia responder, não porque eu tinha decorado, como eu achava que era no cursinho anterior. Uhum. Então, acho que essa mudança de cursinho me fez crescer, me ter segurança. Então, eu conseguia responder as coisas e eu me sentia muito segura com isso. Certo. Então, assim, para quem está fazendo mais de um ano, mais de 2 anos de cursinho, de repente, você recomenda que a pessoa mude, então, de cursinho? Pelo menos, assim, baseada na sua experiência. Você acha Sim, que sim? sim, baseado na minha experiência, sim. Eu acho que você ficar no mesmo cursinho, eu acho que aquilo faz as coisas ficarem monótonas, você deixa de prestar atenção em algumas coisas que os professores falam, porque você já ouviu aquilo 3 vezes, 4 vezes. E os professores, eles falam de uma maneira que é para você guardar mesmo, para você decorar. E aí aquilo fica na sua cabeça e você não dá devida atenção para aquilo, porque você já ouviu, sei lá, 2 vezes. Agora, se você vai para um lugar diferente, você não sabe o que o professor vai falar. Então, você fica ali o tempo todo ali atento, olhando para ele para saber o que ele vai falar. Então, e os exercícios também são ali organizados de uma maneira diferente. Às vezes tem exercícios novos que o próprio cursinho faz. Eu acho que, além dos professores explicar as coisas de outra forma, às vezes tinha coisas que eu não entendia muito bem no outro cursinho, quando chegou aqui eu falei, caramba, é desse jeito? E, tipo, nossa, caiu a ficha, foi muito bom para mim. Achei que foi, mas foi muito bom. Eu não digo que um cursinho seja melhor do que o outro necessariamente. É porque eu acho que um cursinho foi forte em uma parte, outro cursinho foi forte em outra. Mas eu acho que a mudança, ela dá mais força para estudar, mais vontade de estudar, sabe? Complementa, né? São Complementa, sim, sem dúvida. certo. Muito bom, Ellen. Então, agora que a gente já falou
Você falou, né? Do, do seu período pré-vestibular e do período prova, né? Que foi difícil. Queria saber como que foi o momento assim, da aprovação, né? O momento de alegria, que você descobriu que você tinha passado. É onde você estava, com quem você estava. Ah, foi meio estranho. Eu fiquei com muita dor de barriga no dia, na De lista nervosismo? da FUVEST, me deu uma dor de barriga tremenda, eu não conseguia, porque assim, meu plano era ir ver a lista no Objetivo, porque eles publicam, fazem uma festa, tem Uhum. sorteio de notebook. E assim, eu falei, eu vou porque eu já passei na Unifesp, então se eu não tinha passado na USP, tudo bem, eu quero participar do sorteio da festa. Eu vou, mas me deu uma dor de barriga tremenda. Eu não conseguia sair de casa, eu tremia. Aí eu falei, ai, não posso sair de casa, vou ficar aqui, não vou pro sorteio, coisa nenhuma. E ao mesmo tempo aquela loucura, não, eu vou, e enfim, acabou que eu fui, e quando eu cheguei a lista já tinha publicado, já tinha tido sorteio, tudo já tinha acabado. E eu acabei tendo a notícia assim no caminho, no metrô, já tinha, porque a ideia era chegar lá antes da lista ser publicada e ver o resultado lá, né? E depois participar do sorteio, mas eu demorei tanto que quando o resultado saiu, eu estava no metrô. Aí, aí me ligaram, falaram que tinha saído. E aí eu tava com meu namorado e a gente comemorou junto no metrô. Ficou os dois se abraçando e pulando. Foi isso. E Muito aí, legal. enfim, meus pais, nossa, meu pai ficou. Nossa, gente, ele contava. Meu pai agora trabalha de motorista no ônibus, né? Então ele contava para todo passageiro que entrava, ele queria falar para todo mundo, minha mãe também, nossa, foi uma loucura, mas foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, muito bom. Nossa, ótimo, Ellen. E aí, uma vez que você entrou aqui na faculdade, como que foi, né? Entrar aqui na Faculdade de Medicina da USP, você tinha expectativas com relação a como seria aqui dentro? Ai, olha, eu não sei muito, é muito difícil falar isso, porque eu, na verdade, eu pensava em. Eu não sei, pensava em passar em uma universidade pública e passar na USP foi uma coisa assim. Primeiro eu senti muita alegria, falei, nossa, eu não acredito nisso, foi, nossa, muito bom. E aí, eu não sei, eu fiquei. Acho que eu não criei muita expectativa de como seria estar aqui. Mas assim, depois, quando as aulas começaram, eu a ficha, ou sei lá, não sei se caiu a ficha, mas assim, eu me cobrei muito, achei que seria muito difícil. Na verdade foi, o primeiro ano para mim foi como me organizar com tanta matéria, aula. Eu acho que eu nunca me dei muito bem com aulas muito extensas e a gente tem aulas aqui, pelo menos no começo do ano, que são aulas extensas e eu ficava morrendo de sono na sala de aula. Deu um terço que eles gritavam. E aí, sei lá, me senti mal por isso. Mas enfim, corri atrás, estudei pra caramba, passei nas provas. E foi. Aí depois a gente vai se acostumando, né? Vai percebendo que o negócio é sentar mesmo e estudar. Assim, em relação às outras coisas não acadêmicas na faculdade, eu acabei não me envolvendo muito, até porque no primeiro ano eu morava assim, pais moram muito longe da faculdade, então eu saía da aula às 5h30, chegava em casa às vezes 9 da noite, muito tarde. Nossa. Então, eu não conseguia me envolver, não tinha coragem de me envolver com nada. Uhum. Primeiro porque a matéria já era muito difícil. Eu pensava, gente, se eu jogar alguma coisa na Atlética, não vou estudar nada e, meu Deus, eu vou ter que abandonar a faculdade. Então, por mais que eu gostava de esportes, de tudo, eu também não me senti muito à vontade. Eu senti que aquilo não era muito para mim. Aí até tentei algumas coisas, mas enfim, eu vi que não dava certo. Aí acabei não participando mesmo e ficando mais com a parte acadêmica. Depois eu me interessei mais pelas ligas. Foi isso, foi seguindo o meu caminho desse jeito. Certo. E como que foi? Você ficou morando longe assim até quando? Eu fiquei morando longe acho que até o fim do primeiro semestre. No início do segundo semestre eu já estava morando na casa do estudante aqui, que a gente mora junto, né? E assim, mudou completamente, né? Que sair da faculdade demora meia hora, uma hora para chegar em casa, quando na cidade universitária. Então, nossa, mudou totalmente. E, assim, é difícil porque você fica longe de casa, sente muita saudade. Pelo menos para mim, se habituar aqui foi muito difícil, é tudo muito diferente. Mas eu acho que foi um período, e tá sendo, né?
um período de coisas novas. Sempre tem coisas novas para a gente se adaptar. E a Sim. gente vê pessoas aqui, sabe, indo para Nova York, indo para os Estados Unidos, indo para Inglaterra, indo para outros países da Europa e fala, gente, eu tô chorando porque eu tô longe da minha casa 4 horas, 2 horas. Pô, não dá, né? Tem que crescer. Então foi isso, eu sinto saudade, mas a gente mata saudade com o telefone, vai para casa no fim de semana quando dá. E é isso. E é muito legal falar, né, da casa do estudante, porque tem muita gente assistindo e não sabe, né, que existe essa possibilidade, né, para pessoas que têm, como a gente, né, que tem baixa renda ou que mora muito longe, que não teria condições de fazer a faculdade, no seu caso, por exemplo, não teria como você ir e voltar, você não estudaria, né? Então, tem a possibilidade, né, de morar no alojamento aqui do lado da faculdade, muito, muito bom, assim, tem uma estrutura ótima e a gente mora e não precisa, né, pagar nada, porque aqui seria muito caro. Então, assim, é uma possibilidade muito boa, uma oportunidade realmente excelente para quem, como a gente, não teria condições de pagar um lugar aqui perto, né? Sim, Então, isso eu sem acho que é dúvida. sempre bom falar para as pessoas, né, saberem que existe. Sem dúvida. Para mim foi assim, foi o diferencial. Você chegar em casa, sei lá, 9 horas, aí 1 hora para você tomar banho, comer, tentar para estudar só era muito complicado. E aí quando você muda para cá, e como a Gabi falou, você não precisa pagar nada, você tem comida de graça, você tem Sim, tipo todo o aporte para te ajudar, você tem aqui. Então isso fez muita diferença para mim e faz para todo mundo que precisa, tenho certeza absoluta. sim. Então, Ellen, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos que você viu e está vendo, né, na faculdade agora, assim, relacionado a qualquer coisa que você tenha visto mesmo? Ponto positivo, eu acho que eu sempre falo, acho que a gente cresce muito aqui dentro da faculdade, pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho que você está dentro do hospital, você lidar com pessoas assim tão debilitadas, você é estranho falar que isso é um ponto positivo, né? Mas eu acho que faz você dar um valor diferente para a vida, você cuidar melhor das Hum, pessoas. Então, pelo menos para mim, assim, eu acho que é uma experiência que, por mais que às vezes me deixa triste, eu acho que é uma coisa que me enriquece muito como pessoa. Sinto. É estranho, mas eu fico triste, mas eu sinto um prazer muito grande de ter essa oportunidade, assim. É estranho, eu sei que é estranho, mas é isso. Eu acho que com ponto positivo também é você lidar com, assim, com as mais diversas, as pessoas assim mais diferentes que eu conheço toda a minha vida que estão aqui dentro. Sim, são pessoas de todos os tipos, assim, você aprender a lidar com diversidade, eu acho que é muito bom também. Aqui dentro é um lugar para isso. E deixa eu ver, como ponto negativo, eu não sei. Não sei, eu acho que é uma coisa talvez pessoal. Eu tenho um pouco de comunicação com as pessoas. Então, eu acho que eu sinto que a faculdade ela não é muito aberta assim para todo mundo. Eu acho que a faculdade ela faz grupinhos. E às vezes é difícil você conversar com algumas pessoas. Eu acho que isso é um ponto negativo característico da faculdade de medicina. Eu acho que não deveria ser assim, mas é assim. certo. É, então, assim, agora, né, você já citou esses grupinhos, tudo. Talvez isso seja fruto de, sabe, de quando você entra, você vai se enquadrando em algumas extensões, né, da faculdade e porque falta tempo você não consegue se enquadrar em tudo, né? Não tem como. Talvez isso você pega um pouco contato, né, com as pessoas, então fique mais difícil depois você conhecer, né, mais pessoas, às vezes da sua turma mesmo, mas você acaba não convivendo tanto com a pessoa. Isso é Uhum. bem interessante mesmo. E então, assim, com relação aos seus planos para o futuro agora, Ellen, quais são? Planos para o futuro. Eu quero conhecer outros países fora do Brasil, países fora do Brasil, outros países. É, quero
Eu preciso definir, né, o que eu quero depois da faculdade, porque falar de residência agora, pelo menos para mim, é difícil. A gente aprende tanta Bem coisa cedo aqui, ainda, né? mas eu penso sim em fazer residência. Tem umas coisas que eu gosto bastante. E eu acho que Por exemplo, gosto muito de ginecologia e obstetrícia, gosto de pediatria, gosto de cardiologia, mas muito superficialmente ainda. Eu acho que não nada muito concreto. Pode ser uhum. que no fim eu faça, sei lá, não sei, outra coisa que não isso. Mas E meus planos são você, esses. sim, e você você está se envolvendo com alguma atividade extra além das ligas acadêmicas? Hum, não. Eu faço Pesquisa. iniciação científica, né? Que eu faço pesquisa com tratamento para ovário policístico em ginecologia e faço uma pesquisa em cirurgia infantil que é para atresia da vesícula biliar, das vias biliares, na verdade. É o que eu faço de extensão. Acho que não sei se é o local para a gente se aprofundar. Não, não, é só mesmo uma questão assim, é qual o tempo que você usa para dedicar, né, a essa atividade? É bastante variado. Eu acho que, como é uma coisa que eu iniciei recentemente, os professores, por enquanto, eles não cobram assim tanto tempo, né? Eu gasto, com a parte de ginecologia, eu preciso de 2 dias. Um dia eu preciso acompanhar consultas no ambulatório, e aí eu fico mais ou menos da 1 até às 6 da tarde, que é um dia de janela, que a gente não tem aula. E outros dias são assim, aleatórios. Eu preciso no horário do almoço acompanhar algumas coisas no laboratório, faz com os ratinhos lá. E aí é variado, eu gasto 1 hora, 2 horas lá, depende muito da minha disponibilidade, por enquanto. Uhum. E a outra, geralmente é de sexta-feira, eu fico lá das 4 até às 7. Por enquanto é isso. Aí você tem que ficar um pouco sobre o que você está fazendo, né? Muito legal. Eu perguntei isso porque muita gente tem dúvida, né, se dá para fazer outras coisas além da própria graduação e cai justamente nessa questão das extensões, né? Tem pessoas que praticam mais esporte, tem pessoas que cuidam do centro acadêmico aqui da faculdade, outras do departamento científico, outras fazem é, ligas e coisas assim. A pesquisa aqui na faculdade é um ponto muito forte, né? Então as Sim. pessoas, os alunos em geral sempre se envolvem com em alguma linha, né? E muito Uhum. legal, Ellen. Você está se envolvendo bastante com ginecologia nessa área, assim, né? Então vamos ver se a gente vai ter uma ginecologista no futuro, Quem né? sabe? Certo, Ellen. Agora eu vou deixar aberto para você falar, né? Para Vamos. você dar dicas pro pessoal que está prestando, que está assistindo a gente, que está com as angústias de vestibulando que a gente conhece bem, né? Então, vou deixar isso para você falar o que você desejar. Tá bom. Então, gente, para quem tá aí na luta ainda, eu acho que a primeira coisa que vocês precisam fazer é refletir para ver se é o que vocês querem mesmo. É muito difícil assim a gente saber como que é a vida acadêmica de uma pessoa, porque eu sempre quis muito medicina e assim tem dia que eu falo, meu, será que é isso mesmo que eu queria? Por mais que eu fiquei 5 anos tentando, a gente fica muito assim. Eu acho que eu pensei muito na vida pós-graduação. É, Eu acho que a faculdade em si, ela leva um tempo grande, sabe? E ela leva muito da sua vida. Você, você abdica de muitas coisas. A gente abdica de muitas coisas no cursinho, mas na graduação, a família, assim, é bem difícil a gente ter tempo para ficar com os pais, com os familiares, fazer outras coisas que você gosta. É difícil fazer isso, porque a gente tem muita cobrança aqui dentro. E então eu acho que assim, essa reflexão de pensar com carinho se é realmente o que você quer fazer, de repente vir conhecer a rotina de um estudante, enfim. E para quem assim tem certeza que quer e não conseguiu ainda, gente, é estudar muito. A minha dica é simulado, não deixa de fazer. Se você foi mal, corrija o simulado com carinho, dá uma atenção especial para aquilo que você errou.
corre atrás daquilo, tira dúvida com o professor, com o plantonista, sozinho com o livro, mas assim, corre atrás daquilo. E outra coisa que eu acho muito importante é descansar. Eu acho que tem muita gente, eu sempre falo assim, eu acho que você precisa estudar muito. Um professor falou isso pra mim, eu acho que é muito inteligente da parte dele. Você tem muito aluno que estuda pouco, porque no início do ano, porque a prova tá longe, é só em novembro, e aí vai levando mais ou menos, e quando chega assim, no fim do ano, depois de agosto, a pessoa fala, meu Deus, tá chegando. E aí começa a querer estudar tudo. Eu acho que se dá bem quem faz ao contrário, quem estuda muito no começo, estuda assim muito, 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 muito mesmo, e aí depois ela já tá com uma carga grande. Aí ela vai revisando, ela tem mais facilidade para levar o que ela tá tendo, e aí é importante ter um pouquinho de descanso. E assim, no começo, por mais que você vai estudar muito no começo, descansa. Porque quando chegar no final, tá todo mundo muito cansado. E todo mundo querendo estudar muito e muito cansado. Eu acho que você que descansou e estudou bastante no começo, você vai estar, além de mais descansado, eu acho que você não vai estar tão, assim, tão sobrecarregado de coisas para fazer, para colocar coisa em dia. Por mais difícil, eu sei que tudo atrasa. Mas fazer um esforço para no começo do ano dar, tipo, o máximo, se não deixar as coisas se acumular muito. Eu acho que é isso. E, assim, se você tem um sonho, vai atrás. Eu acho que sonho é o que faz a gente ter... Eu acho que, meu, uma coisa que faz você levantar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã da cama para estudar em busca de um sonho, isso é fantástico. Eu acho que a gente tem que ter sonho na vida. Eu acho que quando a gente deixa de ter sonho, a vida parece que perde sentido, sabe? Então, eu acho que é isso. Você tem um sonho, luta por ele. É a coisa mais bonita que tem na vida. É isso. Nossa, Ellen, muito obrigada. Foi, acho, foi assim, realmente motivador, né, conversar com você, ouvir sua história. Eu já conhecia uma parte da sua história que você já tinha me contado, né? Mas para as pessoas ouvirem isso assim, é muito bom. E a gente do Estudar Aqui, a gente tem recebido um retorno muito legal. As pessoas têm comentado no YouTube, no Facebook, né, falando que o canal está ajudando, que os vídeos estão realmente trazendo aquilo que eles deveriam trazer, sabe? Então, a motivação, a inspiração. Então, isso deixa a gente muito feliz, né? Porque são histórias como a sua, histórias, né, que a gente tem mostrado ao longo das semanas, nas semanas passadas, que mostram que é possível estar aqui, né? Cada pessoa tem a sua história, a sua característica, tem aquilo que ela vai ter que melhorar, aquilo que ela tem que manter, tem sua particularidade, né? E é isso que a gente tenta mostrar aqui, a particularidade, os diferentes casos que existem aqui na Medicina USP, para tentar quebrar um pouco esse estigma de que não, só entra aqui quem tem dinheiro, ou quem... Talvez no passado, né? Mas acho que mesmo no passado a gente ainda tinha algumas histórias assim, mas hoje a gente quer mostrar isso. Poucas, mas agora está aumentando o número de pessoas que estão conseguindo entrar, batalhando muito. E, enfim, eu quero agradecer a sua participação aqui. Foi Obrigada. excelente. Muito obrigada mesmo. Você foi maravilhosa aqui. Obrigada. É isso, eu quero agradecer a todo mundo que estava acompanhando a gente, muitas pessoas, né, que estavam acompanhando, eu consigo ver aqui o número de visualizadores e realmente é muito bom. E esse vídeo vai ficar online, né? Depois da nossa conversa aqui. Então, quem quiser assistir, divulguem para as pessoas que estão prestando e que estão passando por esse momento, para elas verem, para elas se sentirem motivadas. E semana que vem tem mais. Aliás, nessa semana, o Paulo, né, o Paulo Novaes, com quem a gente conversou algumas semanas atrás e que já escreveu um post, ele vai publicar, né, ele está saindo do forno o post dele, então amanhã, no máximo, terça-feira, ele já vai publicar aqui, no Estudar Aqui, mais um post dele, né? E é isso, acompanhem, espero vocês semana que vem, um grande abraço e uma ótima semana. Tchau.